Pessoal, doutor André Luiz Junqueira, mestre em Direito Imobiliário, sabe tudo de direito condominial. É uma grande honra tê-lo aqui, principalmente falar de um assunto novo, que é o assunto da Lei Geral de Proteção de Dados. Tenho certeza que tem muita gente com dúvida, né? Então, o doutor André Luiz Junqueira está aqui para esclarecer. O doutor André Luiz Junqueira também participa de debates e palestras no Síndico Net, por isso que é uma grande alegria tê-lo aqui, do pessoal da aula também no Ricardo Carpati, na Garbor RH, da aula no Secov do Rio de Janeiro, quer dizer, entende de tudo de direito condominial e a gente fica muito feliz com a presença dele aqui. Doutor André, o palco é seu, o dia do síndico é nosso, é de todos nós, e vamos em frente nesse novo normal, não é verdade? Novo normal mesmo, e esse evento em si, né, isso que a gente estava falando do tour virtual, demonstra essa situação que nós estamos, que é o novo normal, e que nós temos que nos reinventar, né? Então, a primeira vez que você faz isso pela CONASE, né? Já fui em vários eventos seus, já convidado. A única falta que eu tenho são aqueles lanchinhos, né? Porque você sempre faz no evento, né? Garante que tem uma boa assessoria na parte alimentar, né? Essa é a única parte que, infelizmente, não dá, né? Mas aí compensa de outras formas, com mais conteúdo, sem dúvida, e mais comodidade, né? Porque a maioria, eu pelo menos estou em casa, né? Muitos de vocês talvez estejam, outros no escritório, mas estão mais confortáveis, né? Não vai, às vezes um evento cansa, né? Se bem que tem muita gente com energia, mas às vezes cansa de ficar o dia todo, né? Ah, eu vou lá, não. Você está em casa, você vai, acessa. Então tem parte boa, mas a parte da comida realmente é uma falta grande, né? Agradeço o convite novamente, Sérgio, muito obrigado. Para mim é uma honra. Agradeço mais ainda as suas palavras gentis, mas digo já para os presentes que você é suspeito, então esses elogios, por favor, coloque uma reserva, que o Sérgio é um amigo. Agradeço aqui a presença de todos que estão aqui conosco, né? Clene, aqui do Rio de Janeiro, o doutor Tiago também, da Natália de Souza, que é o advogado também especialista de São Paulo, vários outros aqui chegando. Agradeço aí a presença de todos, né? Bom, meu nome é André Luiz Junqueira, para quem não me conhece, tá? Não vou aqui projetar uma apresentação, só para não me perder, mas me apresentando brevemente, eu sou o coordenador do grupo de trabalho de condomínios da Comissão de Direito Urbanístico e Imobiliário da OAB do Rio de Janeiro, faço parte da Comissão de Condomínios do Ibradim, fui diretor jurídico da BAME, sou professor da BAD, sou professor da Garbor RH, sou professor do Secov Rio. Quando o Sérgio falou que eu sou o mestre, é um elogio imenso, mas eu não sou mestre, assim, nem para falar do fato, né? Sem dúvida não sou mestre, título acadêmico, mas nem mestre, de forma alguma. Nem mestre de capoeira eu sou, porque nunca lutei com capoeira também. Então, não sou mestre de nada, né? Eu compartilho, claro, experiências que a gente tem no nosso dia a dia, né? E é isso mesmo que eu dou aula, né? Compartilho as experiências que tenho. Algumas são boas, outras são ruins, mas são experiências, né? E o importante da capacitação, de palestras, de conteúdo, é compartilhar experiências, né? E aí cada uma das senhoras e senhores avalia, né? A opinião do Junqueira, eu acho que essa foi boa, não essa eu acho que não, e por aí vai. Essa que é a ideia. Por isso que eventos como esse são formidáveis, porque colocam pessoas que pensam muito diferente, mas quem tem que avaliar são vocês. Vocês é que vão avaliar se de alguma forma isso agregar para vocês, nosso trabalho está cumprido, né? E o tema que me cabe hoje é um tema que gosto muito, né? Tenho falado bastante sobre isso, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não só tenho falado sobre isso, como tenho estudado muito, intensamente tenho estudado essa lei nos últimos 2 anos, né? Eu sou um dos, talvez, provavelmente, como a maioria dos advogados, que não tinha domínio dessa lei, né? A minha atuação na parte de proteção de dados, claro, a parte civil e tudo mais,
os trabalhos que a gente já tinha feito, mas nada absurdo, não tinha estudado a norma regulamentadora de proteção de dados da União Europeia, não. Só comecei a estudar quando nós tivemos essa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, estava já às vésperas de ser publicada, né? E assim a maioria dos advogados que não atuam em direito digital, né? Apesar de sempre ser um fã da tecnologia, eu nunca me especializei em direito digital, né? A minha experiência ela se limitava na parte da validade jurídica de documentos eletrônicos e comunicações eletrônicas e contratos eletrônicos. Que é direito digital? Sim, mas eu nunca ousei me chamar de especialista em direito digital, diferente de muitos outros escritórios que são especializados nisso. Mas, como um advogado especializado em condomínios, como é o Tiago, como são vários que estão aqui, tive que me debruçar disso, porque a Lei Geral de Proteção de Dados afetaria, mesmo que indiretamente, os condomínios, que é a maior base de clientes que eu tenho. E também os administradores de imóveis, que também é uma parcela razoável dos meus clientes. Mas também os síndicos profissionais, mas também qualquer tipo de empresa. Na verdade, afeta até o meu escritório. A Lei Geral de Proteção de Dados afeta todo mundo, tá? Se você acha que passa longe dessa lei, não precisa cumprir essa lei, veja que a proteção de dados, toda pessoa que recebe algum dado, ele tem a responsabilidade de protegê-lo. Pode ser que, se você se enquadrar na Lei Geral de Proteção de Dados, a sua responsabilidade de proteger esse dado aumente exponencialmente. Essa é a diferença. E para exemplificar isso bem, me permitam citar a seguinte situação. Você é um condômino, pessoa natural, e você tem acesso via gravação, você faz uma gravação de uma assembleia, e durante a assembleia, você coleta nessa gravação dados pessoais sensíveis. Uma pessoa tira a roupa no meio da assembleia. Que absurdo, André, isso nunca acontece. Amigos, tudo acontece em condomínios, tá? Se não aconteceu com você, tenho certeza algum dia isso vai acontecer, tá? A pessoa tira a roupa no meio da assembleia. Você não esperava gravar isso, mas você estava gravando a assembleia e gravou isso. Era uma gravação particular que você estava fazendo porque você queria ver se a ata depois ia ser fiel aos acontecimentos. Ok, você fez essa gravação. Você coletou um dado pessoal sensível das pessoas. Na verdade, uma gravação breve, assim, eu ainda enfeitei aqui esse meu exemplo. Mas quando você grava, você pega o tom de pele da pessoa, às vezes, dependendo da forma que a pessoa fala e o que ela fala, você também consegue captar a orientação sexual dela. Esses são dados sensíveis, conforme a classificação feita pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas aí você fala, mas André, o artigo da Lei Geral de Proteção de Dados que fala das exclusões, ele me exclui, porque eu sou uma pessoa natural e eu coletei esse dado sem finalidade econômica. Tenho que concordar com você. A Lei Geral de Proteção de Dados não é aplicável à sua pessoa. Mas isso não significa que você pode pegar essa gravação e colocar no YouTube para todo mundo ver. Por quê? Porque você ainda é responsável civilmente e até criminalmente pelo que você faz com esse dado. E aí se aplica a lei civil básica. O Código Civil já protege os direitos de personalidade, já protege tudo. A Lei Geral de Proteção de Dados ela vai um passo adiante. Na verdade, ela dá um passo largo adiante, colocando na verdade, mas principalmente pessoas jurídicas dentro do escopo da lei e obrigando que cumpra e, se não cumprir, não respeitar os direitos dos titulares de dados, o condomínio pode... condomínio não chega a nenhum. Você que trata o dado, seja condomínio ou não, vou chegar até esse ponto, pode ser até mesmo multado em breve, estará em funcionamento, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é como se fosse uma agência reguladora que vai servir para proteger os dados. Tá? A
A Lei Geral de Proteção de Dados protege quem? Todos nós aqui, amigos. Todas as 22 pessoas que estão aqui presentes nesse chat, nesse momento que eu estou vendo. Tá? Protege todos nós. Essa lei é feita para a gente. É feita para mim, para minha mãe, para meu irmão, para filho, para todo mundo. Tá? Que seja pessoa natural. Porque o objetivo é proteger esses dados pessoais. E é uma lei que não foi feita por conta da pandemia, né? Até se discutiu que ela não devia ser novamente postergada, né? Porque ela já foi publicada há quase um pouco mais de 2 anos, só que a vigência dela foi postergada exatamente porque, em geral, as pessoas jurídicas, as empresas, não estão adaptadas à lei. E se pensou novamente em postergar a Lei Geral de Proteção de Dados nesse momento de pandemia, e que as empresas estão, como todos, né, sofrendo muito com essa crise econômica, que também foi criada pelo maldito coronavírus, e por conta disso se avaliou. Será que a gente não pode empurrar ainda um pouquinho mais essa Lei Geral de Proteção de Dados? Porque fica difícil as pessoas se adaptarem, né? E a solução que trouxe a Lei 14.010 foi de não. A Lei Geral de Proteção de Dados já está vigorando desde outubro. Mas as multas que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não existe de fato, né? Não está funcionando, apesar da Presidência da República já ter iniciado os trabalhos para a criação, as multas só vêm a partir de outubro de 2021. Tá? Então deu um refresco, tá? Um desconto em relação a isso. Então tá tranquilo, André. Então não preciso ouvir essa palestra. Não preciso ouvir essa palestra. Só depois, então, que eu me preocupo. Infelizmente não é assim, amigos. A gente gostaria muito de empurrar um pouquinho mais com a barriga, pelo menos aqueles que têm que investir nessa adaptação de proteção de dados, mas isso não é uma boa medida. Por quê? O tempo já foi dado. A partir de agora, qualquer titular de dado, como a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, ele já pode agora notificar você, condomínio, imobiliária, síndico profissional, advogado, contador, administrador, qualquer um que faça tratamento de dados com finalidade econômica, pode notificar para exercer um dos direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados lhe concede. Tá? Então, hoje ele já pode fazer isso. Por isso, talvez você já tenha escutado algumas decisões judiciais já, e mediante provocação principalmente do Ministério Público, já tomando decisões, até em caráter liminar. Essa semana foi do Serasa, no Distrito Federal. O Serasa, que tem produtos, tem serviços, na verdade, serviços em relação ao tratamento de dados, o juiz, mediante provocação, se não me engano, do Ministério Público, alocado lá, não sei, acho que não foi federal, foi o Ministério Público estadual ali, distrital, né, Distrito Federal, se não me engano, conseguiu uma liminar para interromper, suspender esse serviço enquanto não apresentar tudo que a Lei Geral de Proteção de Dados exige, principalmente o relatório de impacto à proteção de dados dos titulares de dados, né, dos próprios dados. Então, hoje, isso já pode acontecer. E no que isso afeta o síndico? Né? Esse evento é feito em comemoração ao Dia do Síndico, né? O dia que é dia 30, né, mas está sendo feito em 2 dias. Né? O que isso afeta o síndico? Na verdade, eu tenho dificuldade de falar em que não afeta o síndico. Porque nessa situação da Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos uma possível aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados ao próprio condomínio, que eu discordo, mas sou minoritário. Vamos ver qual que vai ser a posição do Judiciário ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a maioria está tendente, né, está tendencioso a concluir de que todo condomínio residencial ou não residencial, qualquer tipo de condomínio, também seja obrigado a se submeter à Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eventualmente ser até multado. O síndico também
pode passar a exigir isso da sua administradora, da sua imobiliária, de qualquer prestador de serviço do condomínio, cautela com os dados coletados dos condôminos, dos visitantes, dos funcionários, tá? Proteção do dado que você coleta dos seus empregados. Também é uma preocupação. E por aí vai. Tá? E por aí vai. Recentemente, um pouquinho antes de... Já tem quase uns 2 meses, né? Antes de eu dar uma palestra na ABAD a respeito disso, eu fiz uma brincadeira com o síndico profissional, que o síndico profissional disse o seguinte: estava conversando, né, o síndico dizendo, André, esse mercado melhor, só estou com 2 condomínios, queria aumentar um pouquinho a minha base de clientes. Que dica você me dá? Ah, você é advogado, não é síndico, mas que dica você me dá? O que você acha que seria importante, né, para eu melhorar isso? Alguma coisa na minha apresentação, currículo, ter que fazer um novo curso, tudo mais, né? O que eu falei com ele? Aí ele ficou branco, né? Eu falei o seguinte: olha, me apresenta o seu relatório de impacto da proteção de dados que você coleta na sua prestação de serviço. E aí ele ficou branco, né? Ele disse, olha, não indico síndico que não tenha isso. Síndico profissional que não tenha isso. Você tem, né? Você está preparado, tá? Eu disse, que isso? Aí eu falei, não, brincadeira, calma, brincadeira. Mas se prepare que no futuro, em breve, é o que será exigido. Eu, como jurídico do condomínio, eu vou exigir. Se a Assembleia vai aceitar ou não eleger um síndico profissional sem esse relatório, é com a Assembleia. Mas eu, como jurídico, vou recomendar que sim. Se eu vou ter um prestador de serviço do condomínio que vai ter acesso a dados pessoais, e dados pessoais sensíveis, e dados de crianças e adolescentes daquele condomínio, eu quero ver que proteção que você me dá em relação a isso. E esse relatório, que é a peça... Guardem bem esse nome. Se vocês hoje, todos vocês são prestadores de serviço e vocês não têm isso ainda pronto, corram para fazer, tá? Corram para fazer. É natural que hoje essa lei está vigorando, não tem nem 2 meses, tá? É natural, como todo bom brasileiro, que ninguém se prepara antes da lei. Deixa a lei aparecer para depois fazer investimento, né? Tudo bem, isso é natural. Quase todos estão fazendo dessa forma. Alguns estão postergando ainda mais. Não, deixa a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ser criada, porque aí quando tiver o risco de multa, aí sim eu tomo uma providência. Amigos, isso demora, amigos. Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção de dados, isso não é algo muito simples, tá? O seu jurídico trabalha muito, a sua área de TI, de tecnologia de informação, também trabalha muito para o diagnóstico, para verificar todos os pontos de contato de tratamento dos dados, para poder avaliar se você pode coletar esses dados, por quanto tempo, com que finalidade, e, em alguns casos, se você precisa ou não de autorização do titular do dado. Então, isso é importante. Então, o recado principal que eu passo aqui, nessa minha participação, nessa minha intervenção no evento da CONAS, é que você, síndico profissional, corra atrás da adaptação, da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados na sua atividade. Não é nem no seu condomínio, não. No condomínio que você atende. Ainda não. Isso é com eles. É você. É você, tá? Porque pode ser exigido. Posso e devo exigir isso de todo prestador de serviço, né? Vocês já pararam para pensar, amigos, como que vocês têm informações das vidas, informações particulares dos condôminos? Quanta coisa que vocês sabem. Eu sou um advogado, não sou síndico, né? Não sou administrador. E eu já tenho tanta informação. É muita informação. André, mas você não vai prejudicar o condomínio? Não, claro que não. Vou prejudicar meus clientes? Claro que não. O advogado ele já está muito preparado em relação a sigilo dessas informações, né? Até mais do que a maioria, talvez, dos prestadores de serviço. Tá bom, mas se um hacker invade o meu escritório? Esse é o problema, tá? Às vezes, tudo bem, você confia no seu síndico, então não exigiu dele um relatório, porque você sabe que ele não vai ficar fofocando, né? Ele não vai pegar aquela informação e vai distribuir a informação, não, claro, porque você tem uma relação de confiança. Perfeito.
Mas o problema não é só ele, não. O problema é que não faz parte dessa relação. E aí a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege exatamente isso. Que garantias o prestador de serviço me dá de que está tomando as providências? Eu falei no último evento, eu já falei tanto de Lei Geral de Proteção de Dados que nem me lembro onde que eu já falei, tá? Mas no último evento que eu falei, que eu tratei de Lei Geral de Proteção de Dados, eu dei o exemplo do celular. Esse nosso brinquedinho aqui, né? Que ao mesmo tempo é ferramenta de trabalho, ferramenta de família, né? Contato com a família, é também videogame, é também área de trabalho, né? Um notebook, né? Um computador, é também equipamento de espionagem. E quantos brasileiros não têm antivírus ou firewall nos seus aparelhos de celular? Aí eu até falei para ele, tem isso? Claro que tem. Ah, mas eu baixei aqui um gratuito. Geralmente não serve, tá, amigos? Geralmente não serve. Consulta o seu TI para você assinar. Custa mais barato do que de um desktop, tá, amigos? É mais barato, mais fácil. Principalmente se vocês trabalham com o seu celular. Eu trabalho. Eu recebo o WhatsApp de cliente. Eu respondo via WhatsApp. Se você coloca esse canal à disposição do cliente, que eu acho que é praticamente inevitável, né? Mas se você coloca isso à disposição do seu cliente, é bom para você, é bom para o cliente, legal. Qual que é a proteção desses dados que você trata no seu celular? Qual é a proteção? Você, no seu relatório de impacto de proteção de dados, você vai dizer, olha, todos os advogados do meu escritório, estou dando um exemplo aqui, eu estou botando a unha na minha carne, né? Todos os advogados que estão no Coelho Juqueiro Rock fazem tratamento de dados dos seus clientes via celular pessoal. Tá bom. Quem são essas pessoas? Que proteções são feitas? Qual o investimento que esse escritório faz? Não precisa falar de valores. Isso o relatório não interessa. Porque se um hacker invade e vaza algum dado, você tem condições de dizer o seguinte, olha, eu fui vítima disso, mas eu tomei todas as medidas que eu podia para fazer frente a isso. Porque a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi feita por especialistas. Ela mesma deixa claro de que, se aconteceu isso, você tem que comprovar de que você tomou todas as medidas, e isso vai ser avaliado. Na hora da pena, da punição que você vai sofrer, isso vai ser avaliado. Ah, não, poxa, essa invasão, como que ele podia, né, defender isso? Mas ele tentou. Tudo que ele podia, ele tentou. E aí a avaliação, claro, vai ser diferente dependendo que tipo de negócio você tem, né? Naturalmente, uma coisa é você avaliar uma imobiliária, outra coisa é você avaliar um síndico profissional, autônomo, né? O porte da imobiliária pode se exigir muito mais dela, na parte de proteção de dados. E as imobiliárias, em geral, amigos, pelo menos as maiores que eu vejo, elas têm uma proteção de dados boa. Tá? A questão são as imobiliárias menores que ainda não prestaram atenção em relação a isso. Ainda. Vão ter que prestar, amigos. Dependendo do porte de vocês. Tá? Ah, minha imobiliária é pequena, só tenho 100 clientes. Amigos, 100 clientes, quantos dados pessoais que passa nos seus computadores todos os dias? Você tem informação financeira dos condôminos. Você sabe a raça dos condôminos. Raça não existe mais, né? Isso não existe. Na verdade, a cor da pele, a orientação sexual, a profissão, né? Criminosos querem... Quantas vezes, né? Não... Quantas vezes a gente vê falhas de segurança do condomínio porque, de alguma forma, houve alguma facilidade concedida por algum empregado do condomínio? Porque o porteiro tem dados de todo mundo. Se o porteiro inventar de pegar esses dados e fornecer para a criminalidade, é a mesma coisa que entregar o porco para o matadouro. Entrega de bandeja, né? Então, os dados de quem presta serviço para um condomínio, os dados que ele coleta no seu exercício profissional, no seu cumprimento de dever contratual, dever legal, são muitos.
Então, muita cautela. E aí eu retorno ao que eu falei, por isso que, como advogado do condomínio, o que eu vou falar? André, o que você fala desse síndico? Esse síndico não apresentou relatório de impacto da proteção de dados, que ele coleta na prestação de serviço dele. Hoje em dia, eu ainda sou brando em relação a isso. Se alguém me pergunta, eu vou falar. Isso seria um diferencial, ele já apresentar isso. Se ele ainda não tem, já avisa que eu quero isso em algum tempo. É a mesma coisa que eu tenho falado para as imobiliárias. Imobiliárias, por favor, comecem já a trabalhar esse relatório de proteção de dados. Ah, meu cliente ainda não exigiu. Mas quando ele exigir, você já tem pronto. Alguns já estão exigindo. Então aí a imobiliária já tem que falar o seguinte, olha, já estamos providenciando. Começou a vigorar agora, então é natural que você, depois de quase 2 meses, ainda não tenha esse relatório. Até porque, dependendo do porte, você vai ter que investir numa área de TI, porque dificilmente você não usa tecnologia de informação. A Lei Geral de Proteção de Dados não é só para tecnologia, informática. Tá? Ela também protege material impresso. Tá? Onde que você guarda seu livro de ocorrências? É na portaria? Quem que tem acesso a esse livro? O porteiro pode ver à vontade. O porteiro pode ver à vontade ocorrências que são colocadas pelos condôminos? Ele tem acesso a dados ali, todos que ele pode acessar? Pode até ser, talvez seja. Ele pode ser operador dentro da cadeia, né, do ciclo de informações, de tratamento de dados, tá? Mas isso tem que ser muito bem pensado. Tá? Não é a melhor medida. Tá? Não é a melhor medida. Até porque muitas das reclamações que constam do livro de ocorrência, do livro de reclamações, são contra o próprio porteiro. Então, não é uma boa. Tá? Repense nisso. Livro de atas, onde você guarda? Não está digitalizado, André. Não preciso de proteção de dados. Dados é só informática. Não, não é. Dados é físico ou virtual. Onde você guarda o seu livro de atas? Ficou consignado que aquele condomínio reclamou que falaram que ele tinha uma amante, ou que ele recebia garotos de programa no apartamento dele. Isso constou na ata. E essa ata está registrada, porque ele falou que está registrado. Está registrado no livro de atos. Quem tem acesso a essas atas? O livro de atos fica lá na portaria, todo mundo vê. Então isso significa que o servente já é termo antiquado, né? Qualquer empregado do condomínio consegue ver? Fica fechado? Tem que colocar isso no relatório também de impacto de proteção de dados, né? Quem já me ouviu falar, eu tenho, inclusive já fui entrevistado pelo Síndico Net, tem matérias. Eu não defendo que o condomínio esteja inserido na Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou contrário a isso. Pelo menos o condomínio residencial. E aí indico até que vocês depois vejam as razões, vejam as matérias. Tá? Não quero me prolongar muito nesse assunto. Mas tem que estar preparado para que o judiciário não entenda dessa forma. Né? O que eu tenho visto é que muitos advogados especializados têm defendido que sim, o condomínio é obrigado a se aplicar à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é uma obrigação desproporcional para os condôminos residenciais. Proteção de dados é uma coisa. Estar submetido à Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que é demais. Eu acho que é demais. Porque não é muito diferente. O condomínio residencial, ele trata o seu dado muito parecido com uma pessoa física na sua própria... Geralmente, só para uma identificação simples de segurança. Né? Qual a diferença disso para uma pessoa natural que recebe uma visita em casa? Aí eu tenho que apresentar para a visita um relatório de impacto de proteção de dados? Eu discordo disso. Eu acho que isso é pedir demais. Até porque os dados já gozam de proteção com base na lei civil. Né? Mas eu acho que nós temos que nos preparar de qualquer forma. Não custa nada, quer dizer, custa. Mas não é tempo desperdiçado você avaliar isso. E aí você, síndico, a melhor forma de se fazer isso é você apresentar uma proposta de regulamento de adaptação do condomínio à Lei Geral de Proteção de Dados e aprovar em assembleia. Definir quem exatamente é o controlador, que na minha opinião é o condomínio, e cada um dos condôminos, quem que é o operador, quem tem acesso a cada dado, por que cada dado é coletado, tratado, por quê, né, qual finalidade,
por quanto tempo, onde fica armazenado. E essa análise, esse regimento, quem deve fazer? É alguém ligado em área de informática? Sem sombra de dúvida, a área de informática deve ser consultada, porque ela vai fazer o diagnóstico da proteção dos dados coletados virtualmente. Sem sombra de dúvida. Tá? Isso vai gerar algum investimento nessa área. Mas, principalmente, e aí eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado, advogado. Advogado. Porque o advogado é que vai fazer a análise jurídica da finalidade que você, gestor, me disser que você está coletando aquele dado. Você pegou esse dado por quê? Ah, porque é para o plano de saúde dos funcionários. Opa, tem justificativa para isso. Tudo bem, legal. Pegou esse dado por quê? Ah, é porque é questão de segurança para acesso. Tá bom, por que você precisa informar aqui a profissão da pessoa para esse acesso? Tem algumas coisas que você pode não coletar. Quanto menos dados coletados, menos problema para você. Aí você vai avaliar, precisa, não precisa? E essa análise crítica será feita pelo advogado, pelos motivos que você, gestor, vai passar para ele. Tá? E isso é importante vocês fazerem. Tá? Então, façam isso com a assessoria. A questão é que isso envolve custo, naturalmente. Né? Naturalmente. Melhor ainda é se vocês estiverem com administradoras que já estão um passo à frente nisso, porque elas vão lhe dar orientações. Porque boa parte disso é mecânico. Parte desses procedimentos serão idênticos para todos os condomínios. Vão ter, cada um tem sua particularidade, mas, em geral, por que eu preciso coletar o dado para entrada e saída de pessoas? Em geral, vão ser os mesmos dados. Então, você vai exigir adaptação. Você vai pedir apoio da sua administradora para eles te darem um norte. Né? Muitas delas estão realmente boas nessa parte digital, principalmente, que é como eles coletam os dados. Né? Você vai exigir essa adaptação das suas empresas de segurança, né? Empresas de portaria, terceirização de mão de obra, para garantir que os dados que ela coleta dos seus condôminos, dos seus visitantes, dos seus ocupantes, estão protegidos. E, além disso, sabe aquela preocupação que é de praxe, né? De compliance, né? De due diligence, que é de você ficar sempre prestando atenção no contrato de prestação de serviço dos seus terceirizados, para garantir que os empregados do terceirizado estejam com todas as rotinas trabalhistas, obrigações trabalhistas em dia, para você, condomínio, tomador de serviço, não ser responsabilizado? Lembram dessa rotina? Se vocês não lembram disso, não sabem o que é isso, pelo amor de Deus, corram atrás do seu jurídico, da sua administradora, e implementem isso. Porque todo terceirizado, vocês têm que ter essa cautela. Porque pode acontecer que de você ser responsabilizado por uma falha trabalhista da empresa. Né? Também você vai exigir também a proteção de dados. Você vai exigir dessa empresa qual que é a proteção de dados que você dá para o seu funcionário. Isso passa a fazer parte dessa relação. Porque eu não tenho dúvida, como já vi agora já algumas ações, iniciais de reclamações trabalhistas, onde, além das discussões de hora extra e tudo mais, o advogado do ex-empregado chamando a Lei Geral de Proteção de Dados e pedindo dano moral pela eventual ausência de proteção de dados daquele reclamante, daquele funcionário. Né? Isso eu não tenho dúvida que vai acontecer com mais frequência. Isso vai fundamentar pedidos na área da Justiça do Trabalho. Então, tem que ter atenção. Aí o seu advogado trabalha bem dessa área. Né? Geralmente, os escritórios que prestam assessoria em direito condominial tem a área trabalhista, né? tem as áreas que são necessárias para te atender. Né? E isso é um investimento. Eu me recordo de uma live que eu estava, era inclusive no Instagram do Síndico Net, eu estava com a Catarina, né, que é jornalista de lá, e aí ali, eu não recuso pergunta, né, amigo? Assim, independente da pergunta, se for polêmico ou não, eu posso não conseguir responder, mas eu não fujo de pergunta. E aí um questionamento foi mais um desabafo do que questionamento. Foi de uma síndica dizendo o seguinte lá, é um absurdo isso, que ela estava concordando comigo, que a Lei Geral de Proteção de Dados não é para os condomínios. Né?
mas, como eu disse, me parece que eu sou minoritário. E aí, ela concordando com isso, ela fez o seguinte comentário: isso é absurdo, essa lei geral de proteção de dados foi feita por advogado, porque é só mais uma desculpa para a gente ter que gastar dinheiro com advogado. Né? Ela revoltada, né? Escrevendo lá no Instagram, revoltada. Se não foi feita por advogado, até porque se tivesse sido feita por advogado, estaria mantido o projeto original, que era de que o encarregado, porque em algumas organizações, talvez, dependendo do porte do seu condomínio, da sua empresa, algumas empresas imobiliárias não têm dúvida, pode ser necessário a figura do encarregado. O encarregado quem que é? Ele é o canal, ele é o elo entre o titular do dado e a empresa e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em inglês se chama de DPO, Data Protection Officer. Tá? Nossa lei é o encarregado. Né? Parece até nome de filme, né? O encarregado. Né? E o anteprojeto de lei, ele dizia o seguinte: o encarregado tem que ser obrigatoriamente advogado. Né? Mas não é isso que a redação final ficou. Não. É o encarregado, é uma pessoa de confiança que o titular, que o controlador do dado, que é a empresa, o condomínio, que trata o dado, emprega, contrata, não precisa ser empregado, pode ser um prestador de serviço para cuidar disso. Então, assim, aí sim, certamente, a lei é feita por advogado. Mas não é, tem muitos cuidados jurídicos. Mas a realidade é que essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela é não uma cópia idêntica, mas ela é muito influenciada pela norma que protege dados na União Europeia, que já está vigorando, se não me engano, há quase 5 anos, se não me engano. Posso estar equivocado. E realmente é uma tendência mundial, proteção dos dados, né? Nesse momento de pandemia. Mais importante ainda o dado. Né? Eu falo que no início dessa pandemia eu fui fazer pedidos, né, em aplicativos de alimentos, né, de refeições. Né? Como eu sempre fiz. Sempre fiz. Logo no início da pandemia, meu cartão clonado. 2 vezes. 2 vezes. Cadê a proteção do meu dado? Eu quero proteção. Eu quero proteção. A lei não é para o advogado, não, amigos. É para a gente. Para eu também sempre dou esse exemplo da minha mãe. Né? A minha mãe, assim que fez 60 anos, o que aconteceu? Foi no ano passado. Fez 60 anos. Fez aniversário. Legal. 60 anos está onde? Idoso, né? Estatuto do idoso já entra. Sabe o que isso é para os prestadores de serviço? Alvo. Ela deixa o telefone fora do gancho. Ela deixa o telefone fixo desligado. Porque a partir dos 60 anos, o que ela recebe de telefonema, oferecendo serviço que ela não quer, banco ligando, é um inferno. Né? Por quê? Porque os idosos, aqueles que são chamados de idosos, é o alvo. É o alvo de prestadores de serviço que fazem de forma inadequada e tratam esses dados. Aí ela pergunta: como é que você conseguiu meu dado? Agora ela tem ação. Ela pode fazer uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados para correr atrás, para ajudar. Ela pode, de forma mais fundamentada, fazer uma reclamação no Ministério Público, na área seja de proteção de defesa do consumidor ou proteção do idoso, seja o que for, e o Ministério Público tem mais elementos para poder defender, claro, tutela de direitos coletivos, né? Não individuais, mas também pode. Né? Então, essa lei é feita para a gente. Eu quero a proteção do meu dado. Isso me dá trabalho? Sim, me dá trabalho. Eu tenho que adaptar meu próprio escritório. Tive que fazer investimentos no meu próprio escritório. Estavam previstos? Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados já tem um tempinho, né? Mas eu não gostaria de fazer tantos investimentos quanto eu fui obrigado a fazer. Mas é a vida. E aí, se eu faço investimento, o que eu posso também dizer? Aí também eu vou usar no meu benefício. Olha, eu tenho esse diferencial. E é o que eu recomendo para vocês, síndicos. Olha, eu tenho esse diferencial. Síndicos profissionais, imobiliários. Olha, o seu dado comigo é protegido. Fica como um diferencial competitivo, não há dúvida. Só isso que serve? Claro que não. Né? A imobiliário, o síndico, tem 1 milhão de deveres, esse é só um. Mas essa é a novidade, essa é a bola da vez. Tá? Já fazendo aqui, já indo para a conclusão, amigos, para também não prejudicar a
palestra que vem a seguir, né, de compliance condominial, que eu recomendo para vocês exatamente, se vocês já não começaram a estudar essa lei, estudem agora e já entrem em contato com a sua administradora, advogado, para poder fazer as devidas adaptações. Falando de condomínio edilício, assembleia. Assembleia. Por quê? Porque na assembleia você vai ratificar todo o plano de proteção de tratamento de dados daquele condomínio. Isso, não que o síndico não pudesse fazer isso pelo condomínio, ele pode propor, mas se ele decide isso sem assembleia, estando o órgão máximo do condomínio. Então, se tiver algum ponto que depois fica discutível, ele assume essa responsabilidade sozinho, pessoalmente. Não preciso dizer que isso é um pouco arriscado, né? Então, assembleia. E quando for para a assembleia, não é para uma votação simples dizendo assim, vamos nos adaptar ou não para a Lei Geral de Proteção de Dados? Não, não é isso. Não é isso. Vocês vão levar já o plano todo completo. A não ser que o condomínio, quer dizer, pode até ser isso que eu falei, amigos, debochando, mas pode até ser, no sentido de que a assembleia, digamos que o síndico ele vai buscar essa assessoria, aí ele vê o custo. Ele vai contratar direto? É despesa necessária, ele até poderia, mas não recomendo. Leva para a assembleia. Leva para a assembleia a proposta de implementação do condomínio à Lei Geral de Proteção de Dados, fala isso e diga, olha, amigos, esse é o investimento para a gente adaptar. Existem hoje duas posições. A que o condomínio tem que se adaptar e a que o condomínio não tem que se adaptar. E deixa para a Assembleia votar. Eu recomendo enfaticamente que, mesmo que você não tenha que se adaptar, assim, não tem que se submeter às punições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na minha opinião, essa implementação, ela mesmo assim é importante. Por que isso? Porque você já tem um dever civil de proteção de dados. Você não tem que temer somente as multas da agência reguladora, da Autoridade Nacional. Isso, claro, é um incentivo, né? Você não quer ser multado. Mas não é só isso. Isso é bom para os condôminos? E mesmo que você não tenha que se adaptar, os seus prestadores de serviço têm que se adaptar. Isso é certo. O seu escritório de advocacia, a sua imobiliária, sua empresa de segurança, isso você vai ter que se adaptar. Um regimento, falando disso tudo, é importante, tá? Para a produção desse relatório. Tá? Então, isso é essencial. Se eu estou falando para vocês, parece um bicho de 7 cabeças, amigos, eu lhes garanto, não é. Não é. Tá? É tudo questão de preparação. O que não se conhece, a gente tem medo. Tá? A proteção de dados, e isso que eu estou falando, vocês podem ver, é bem lógico do que eu estou falando. O que vocês talvez não conheçam, não dominem, é a parte de informática. E aí você, peraí, como que eu vou proteger? Aí você vai ter uma assessoria de TI para dizer, tudo que eu estou fazendo, estou protegido? Né? Eu tenho um computador ali, tem um condomínio que nem isso tem, tá, amigos? Por isso que eu acho absurdo adaptar. Mas, tudo bem. Tem condomínio que nem computador tem no seu prédio, né? Mas a administradora tem. Como que a administradora vai se adaptar? Eu preciso ter algum cuidado, algum relatório? Tem que fazer alguma coisa? Consulta o advogado. Alguma coisa você provavelmente vai ter que fazer. Precisa? Mas eu não tenho computador, vou ter que colocar computador? Não é isso. Não é isso. Aqueles que já têm vão ter que se adaptar. Quantas estações de trabalho vocês têm? Quem tem acesso a essas estações de trabalho? Tem senha e login? Qual é a criptografia utilizada? Tem antivírus? Tem firewall? Qual? Quanto tempo que está... Quando que ele é periodicamente renovado? Qual que é o seu sistema operacional? Você tem que fazer uma análise dos seus ativos de informática. Tá? O trabalho maior é para as imobiliárias em geral, mas os condomínios também têm que fazer. Só que, em relação a números, amigos, um condomínio não supera a imobiliária, tá? Porque a imobiliária ela tem o seu condomínio e de todos os outros. Tá? Os seus empregados e de todos os outros. E os dela. Tá? Então não se compara. A imobiliária tem que fazer muito mais, tem que ter muito mais preocupação. Mas o condomínio também. Imagina aqueles condomínios
que recebem por dia milhares de pessoas. Olha quantos dados estão sendo coletados. Como que eu vou fazer? É importante criar um canal para isso, uma ouvidoria. Como que você vai criar isso? Também tudo de acordo com a sua assessoria jurídica, amigos, tá? Para poder fazer essa adaptação, certo, colegas? Amigos, e para finalizar, agora para finalizar mesmo, compartilho aqui com vocês, eu fui autor, a pedido da ABAD, do protocolo de implementação de Lei Geral de Proteção de Dados no segmento imobiliário, né? Nas imobiliárias, síndicos profissionais, condomínios também. Compartilho aqui com vocês essa cartilha. Chamo a atenção de vocês que, em breve, essa cartilha é da ABAD do Secov do Rio de Janeiro. Em breve, teremos também uma cartilha pelo Secov de São Paulo. Eu não sou colaborador dessa cartilha, mas menciono para vocês ficarem atentos, porque será feito um trabalho também brilhante pelo Secov de São Paulo. Em breve, talvez no início de dezembro já esteja isso à disposição de vocês. Isso serve como um norte. Resolve todas as questões? Não, você ainda vai precisar de assessoria própria, mas já te dá algum norte, complementando aquilo que eu falei na palestra. E, por fim, agradeço novamente o convite do Sérgio. Muito obrigado, Sérgio. Agradeço. Não passou de forma nenhuma em branco 2020. Muito trabalho foi feito, né? Independente da gente poder fazer evento presencial ou não, né? Você muito ativo, todos nós muito ativos, né? Vários que estão aqui também presentes, a gente vê as lives e tudo mais. Parabéns, doutor André Luiz Junqueira. Foi uma grande alegria, uma grande honra recebê-lo aqui. Você sabe o quanto eu admiro você como pessoa e você como trabalhador do ambiente condominial, vamos dizer assim, militando aí no direito condominial.